E aí, bora aprender hoje um pouco mais sobre números complexos? Hoje vamos aprender como representar um número complexo no plano de Argand-Gauss e aprender também sobre argumento. No final, iremos resolver alguns exercícios. Vamos à apresentação. Aqui, ó. Primeiro que a gente tem. Represente o número complexo z igual a 2 mais i no plano de Argand-Gauss. O que é esse plano de Argand-Gauss? Ele é idêntico ao plano cartesiano. Então aqui a gente vai ter o eixo y, o eixo x e o encontro desses dois eixos, a origem. O eixo x vai ser chamado de eixo real e o eixo y, eixo imaginário. Beleza? Então, ó, a gente tem esse número complexo z igual a 2 mais i, quer representar ele nesse plano. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos transformar esse número z em um par ordenado. Como é que vai ser representado esse par ordenado? Ele é 2 e 1. Por que 2 e 1? O 2, ele é o valor real. Por que real? Porque ele não está acompanhando o i. E o real, ele é representado no eixo x. Já aqui, ó, o i, ele está sendo multiplicado por 1. Por que esse 1 não estava aqui antes? Porque a gente omite ele. É 1 vezes i. Então, o 1 vai ser o valor imaginário. E vai ser representado sobre o eixo y. Então, esse ponto que a gente descobriu aqui vai ser x igual a 2 e y igual a 1. Então, vamos plotar esse ponto neste gráfico. X igual a 2 e y igual a 1. Pelo prolongamento aqui. O encontro desses dois prolongamentos me dá origem ao ponto P no plano, que vai ser 2 e 1. Simples assim. Pronto, está aí representado o número complexo z no plano. Bora para o próximo slide. Argumento. Chama-se argumento de um número complexo z igual a mais bi, não nulo, a medida de alfa, tal que alfa é maior ou igual a zero e alfa é menor que 2π, do ângulo formado por OP, que é a origem P, com o eixo real, que é o eixo x. Beleza, então a gente tem esse exemplo aqui, ó. Z é igual a menos 1 mais i. Tá, o que a gente vai fazer aqui para encontrar esse argumento? Como é que a gente transforma? Esse número z está escrito na sua forma algébrica. Como é que a gente transforma esse número z em um par ordenado? Z vai ser igual ao ponto P menos 1 e 1. Vocês já sabem como fazer isso, porque vocês já viram no slide anterior, como encontrar esse ponto P. Beleza. Agora vamos desenhar aqui o plano. Aqui, ó. É o plano. Y. E aqui o x. O ponto entre os dois eixos é a origem de coordenadas 0, 0. Vamos plotar esse ponto P no plano. Então, o x é menos 1 e o y é 1. Faz o prolongamento dos dois, o encontro do prolongamento dos dois vai dar a posição do ponto no plano. Tá? Menos 1 e 1. Beleza, tá aí. Aqui, ó, ele fala que esse ângulo, que é o argumento, ele vai ser o quê? Ele vai ser formado por OP, que é o quê? A distância, que é esse segmentozinho aqui, ó, de O a P, com o eixo OX. OX é o eixo X, né? Então, ó, esse ângulo está aqui, ó. Ele sai do eixo X e gira no sentido anti-horário aqui, ó. Até chegar nesse segmentozinho aqui, OP. Beleza? Então, esse aqui, a gente vai ser o ângulo alfa. Beleza. Mas como encontrar o valor desse ângulo alfa? Em graus ou em radianos? O que a gente vai fazer? A gente precisa, para encontrar o valor desse ângulo, encontrar o comprimento de P a O, que é a distância entre dois pontos, a distância entre P de P a O. Como é que a gente faz isso? A distância de P a O é igual ao módulo do número complexo Z, o módulo do número complexo Z. Beleza. Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? A distância de P a O também pode ser chamada como ρ, que é essa letra grega aqui, ó. ρ. Então, ó, aqui tudo é igual. Então, ρ ao quadrado
utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, que vai ser a distância de P a O, vai ser escrito como menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ser as coordenadas do ponto P elevado ao quadrado. E por que isso aqui dá certo? Dá certo porque o ponto O aqui é a origem de coordenadas 0, 0. Então, a distância entre P e O vai ser sempre calculada como as coordenadas do ponto ao quadrado. Ρ ao quadrado é igual a coordenada do ponto x ao quadrado mais a coordenada do ponto y ao quadrado. Beleza? Então tá. Vamos encontrar o valor de Ρ aqui. Ρ vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, raiz quadrada de 2. Tá aqui. Encontramos o valor de Ρ. Mas ainda precisamos calcular o comprimento desse ângulo, né? Que vai ser o argumento, que é o alfa. Como é que a gente faz isso? Olha, como é que a gente encontra? Deixa eu pegar aqui. Cor diferente aqui. Verde. Como é que a gente encontra esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo verde aqui, ó. Esse ângulo verde, ele pode ser dado por esse comprimento aqui, ó, que vai desses dois pontos que eu estou marcando aqui, é 180 graus, né? Sobre o eixo X aqui, ó. Ponto aqui vai ficar muito poluído se eu colocar aqui. Esses dois xzinhos que eu coloquei aqui, o comprimento do arco entre eles é de 180 graus. Então, quer dizer que se eu pegar esse ângulo verdezinho aqui, ó, ele vai ser medido como 180 menos alfa. 180 graus menos alfa. A gente sabe que, por meio do círculo trigonométrico, de acordo com a simetria que existe nele, que seno... Deixa eu procurar um lugar para escrever aqui. Seno... Opa... Borracha. Direitinho aqui. Seno de 180 graus menos alfa é igual a seno de alfa. Ou seja, calcular o seno desse ângulo aqui, ó, que parece até maior, desse ângulo preto, é a mesma coisa de calcular o seno desse ângulo verde. Beleza? Então, vamos usar as relações aqui, ó, nesse triângulo aqui que eu vou destacar, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó. Eu vou redesenhar ele aqui pra gente. Propriedadezinha aqui, redesenhar esse triângulo. Desenhar o triângulozinho. Beleza. Tá. Eu não vou escrever as referências nele aqui, porque senão vai ficar muito poluído. Esse comprimentozinho aqui de P, ó, desse triângulo aqui, ó, desse lado aqui. Comprimento aqui, ó, é 1. É o comprimento aqui de Y, ó. E esse comprimentozinho da base, o cateto da base, é menos 1. Beleza. E a gente tem que a hipotenusa dele mede raiz de 2. Então, ó, como é que a gente acha? E o ângulo verde está aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Aqui. O ângulo verde, você já sabe que o ângulo verde, por meio dessa relação aqui, ó, calcular o seno ou cosseno do ângulo verde, é a mesma coisa que está calculando o seno do ângulo alfa. Então, seno ou cosseno ou tangente, né? Então, ó, como é que a gente calcula aqui o seno? Vou colocar aqui do lado aqui, ó. O seno desse ângulozinho verde aqui, que a gente vai chamar seno de alfa. Vai ser calculado como? O seno é que cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é 1 dividido por raiz de 2. Cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Menos 1 dividido por raiz de 2. Já é suficiente para encontrar o valor do ângulo, né? Então, aqui, ó, você pode racionalizar, né? 1 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. E menos 1 dividido por raiz de 2 é menos raiz de 2 sobre 2. Que ângulo que é esse? Agora que você tem que pensar, ó. Vai ter espaço, que eu vou fazer aqui em cima aqui um rabisco só para a gente pensar, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse rabiscozinho aqui do círculo trigonométrico. Aqui é x
e aqui é y. Beleza, esse ponto está aqui, ó, no segundo quadrante. No segundo quadrante. Qual que é o ponto simétrico a esse ponto? Deixa eu colocar aqui esse ponto. O ponto é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Está no segundo quadrante. Beleza. Qual que é o simétrico desse ponto P no primeiro quadrante? É o ângulo de 45 graus, né? Porque o seno é igual ao cosseno. E quem tem o seno igual ao cosseno é o ângulo de 45 graus. Então, ó, no primeiro quadrante aqui, ó, simétrico ao valor do seno lá no segundo quadrante aqui, é o ângulo de 45 graus. Beleza. Então, como é que eu acho o valor deste ângulo aqui que a gente está procurando? Quanto que vale esse ângulo? É o correspondente dele lá no segundo quadrante. Como é que a gente acha esse valor? Justamente usando aquela fórmula ali, ó, 180 menos 45 graus. Vai ser o correspondente do ângulo de 45 graus lá no segundo quadrante. Chamar ele de alfa. Isso vai ser igual a quanto? 180 menos 45, 80 fica 140, 135. Então, alfa é igual a 135 graus. Beleza? Esse é o valor de alfa. A gente achou em graus. Então, aqui, ó, só reescrever aqui, ó. Procurar um espacinho aqui pra gente escrever. Beleza. Aqui, ó, o alfa, o valor de alfa em graus é 135 graus. Beleza. E como é que a gente acha esse valor em radiano? Basta você dividir. Alfa pode ser escrito como 135 dividido por... deixa eu fazer diferente aqui. Canetinha. Você sabe que o quê? Que π equivale a 180 graus. 135 graus equivale a x. Aqui é π radiano, viu? Π rad. A gente omite escrever esse rad aqui, ó. O x, o valor de x, multiplica o cruzado. Fica π vezes 135 graus dividido por 180 graus. Beleza. 135, aqui, ó, ele é múltiplo de 5, né? Dividido por 5 vai dar o quê? 5 vezes 2, 10. Opa, coloquei errado aqui. É 135 dividido por 5. 135 dividido por 5. Isso aqui fica 2, 10, 3, 35, 7. 7 vezes 5, 35. Então, vai ficar 5 vezes 27, que é 3 vezes 9. Né? Isso aqui é 135 fatorado. 180, você pode fatorar ele como sendo 9, 18, 9 vezes 2 vezes 10. E a gente vai simplificar 9 com 9. Aqui 10 com 5. Esta 2 aqui no denominador. Então, esse aqui pode ser escrito como 3 quartos de π. Vou ver se eu fiz a conta certa aqui. 135 dividido por 5, 27 mesmo. 27 é 15. Pode ser escrito como 15 vezes 9. 27 é 3 vezes 9. Beleza. 180, 9 vezes 2, 18 vezes 10. Certinho. Simplifica 9 com 9. 5 aqui com 10 resta 2. 2 vezes 2, 4. 3 quartos. Beleza. Então, ó, você pode escrever este ângulo que a gente encontrou ali, alfa, como sendo em graus 135 graus. Ou, caneta, você pode escrever ele como radiano 3 quartos de π rad. Vai ser isso aqui, ó. O alfa aqui. Ele pode ser escrito como 135 graus ou 3 quartos de π radiano. Beleza? Vamos resolver alguns exercícios aqui agora. Determine o módulo, o ângulo e dá a representação gráfica dos seguintes pontos, de seguintes números complexos. Ó, módulo você já sabe, argumento você já sabe calcular, que é o ângulo,
e fazer a representação gráfica, você também já sabe. Então, isso aqui vai ser tranquilo para você resolver. Ó. Vamos lá. Na A aqui, ó. Você tem um número complexo Z. Opa. Eu já vou representar o ponto direto, tá? Vocês já sabem como encontrar o ponto. Então, eu vou colocar o número complexo escrito em forma de par ordenado. Então, Z, aqui é a letra A. Z vai ser o ponto. 2 e 2 raiz de 3. Beleza. Ele quer o módulo. Como é que você calcula o módulo? Módulo de Z, lembra que é a mesma fórmula para a distância entre os dois pontos, que é a mesma coisa de pegar raiz quadrada do valor das coordenadas do ponto ao quadrado. A 2 ao quadrado mais o valor da soma das coordenadas ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado. Aqui fica aqui, módulo de Z fica igual a aqui 2 ao quadrado fica sendo 4 mais 2 elevado ao quadrado 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou refazer aqui. Então, esse aqui dá 12 mais 4, que é 16. Então, é raiz quadrada 16. E raiz quadrada 16 é a mesma coisa de 4 ao quadrado. E aqui a gente não vai pegar mais ou menos 4. A gente vai pegar só 4, porque é a distância, né? Então, módulo desse número complexo Z é igual a 4. Beleza? Agora vamos encontrar o argumento, que é o ângulo. Como é que a gente vai encontrar o ângulo? Você tem o ponto, ó. Número Z, ele está escrito de forma que, tal forma que o ponto, as coordenadas dele é 2, 2 raiz de 3. A gente quer agora o argumento. Argumento. Deixa eu escrever esse ponto aqui, senão vai ficar muito embolado. Não vai ter espaço aqui para a gente resolver tudo. Deixa eu escrever aqui, ó. Canetinha. Argumento. Beleza. O argumento, a gente tem o ponto, ó. Olha para você ver como é que eu vou encontrar o argumento. Ponto P é 2, 2 raiz de 3. Beleza. Então, ó, o cosseno do ângulo que a gente está procurando, sei lá, um ângulo θ, vai ser dado como a coordenada de x, que é 2, dividido pelo módulo do número complexo z, que é 4. Já o seno do ângulo, isso aqui já me dá o argumento, né? Mas eu calcular que é o seno do ângulo, vai ser igual ao valor de y, que é 2 raiz de 3, y do ponto, dividido pelo módulo de z, que é 4. Isso aqui está dando meio. Isso aqui simplificado, 2 com 4, resta raiz de 3 sobre 2. Qual ângulo tem cosseno igual a meio e seno igual a raiz de 3 sobre 2? Cosseno igual a meio é o ângulo de 60 graus, né? Quer dizer que esse ângulo θ que a gente colocou aqui, ó, cosseno de θ e seno de θ, θ é igual a 60 graus. Como é que você escreve 60 graus em radiano? Sabe que π equivale a 180 graus. Beleza. 180, 6 vezes 3 é 18, né? Então, se eu dividir esse lado aqui por 3 e por 3, fica 60 graus. Então, quer dizer que θ pode ser escrito como π sobre 3 rad. Aí, encontramos os argumentos. 60 graus ou π sobre 3 radiano. Agora ele pede a representação gráfica. Vou fazer a representação gráfica aqui, ó. Caneta. A representação gráfica do A aqui, ó. É y. Aqui é x. O ponto dos dois aqui é a origem. Beleza. O ponto é o ponto P aqui, que é 2 para x. E 2 raiz de 3 para y. Aí. Alongamento dos pontos aqui. Aqui o ponto P. Que é 2 raiz de 3. Essa distância entre esses dois pontos aqui é ρ.
nada mais é do que o módulo de z. Esse valor aqui é de 4. 4. Esse ângulo aqui, ó, é o argumento, é de 60 graus, o θ. Beleza? Então, vamos para a letra B agora. A gente resolveu a letra A. Bora para a letra B. Vou colocar aqui, ó. B. B vai ser a mesma coisa, né? Vamos lá. O ponto vai ser qual? Z igual ao ponto menos 2 e 2. Tá. Agora a gente quer calcular primeiro o módulo. O módulo vai ser o quê? O módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O módulo de Z vai ficar igual a raiz quadrada de 2 menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui fica a raiz quadrada de 8. Deixa eu diminuir essa raiz quadrada aqui. Eita. Raiz quadrada de 8. Porque menos 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Beleza. Encontrei o módulo. Tá aqui. Opa. Encontrei o valor do módulo. Que isso? Aí. Encontrado o valor do módulo, agora ele quer o argumento. Como é que a gente vai encontrar o argumento? Argumento P. O ponto P agora para a gente vai ser menos 2 e 2. Vamos lá. Calcular o cosseno. Cosseno de θ vai ser o quê? A coordenada x do ponto. A coordenada y, né? Vai ser, o cosseno vai ser a coordenada x do ponto, que é menos 2, dividido pelo módulo de z, que é 2 raiz de 2. E o seno de θ vai ser igual à coordenada y do ponto, que é 2, dividido pelo módulo de z, que é 2 raiz de 2. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Olha, agora você precisa encontrar em qual quadrante que está esse ângulo, porque o cosseno dele é negativo e o seno dele é positivo. Então, vamos pensar aqui, ó. Você tem um ciclo trigonométrico y, aqui x. Cosseno negativo está aqui, ó, no segundo quadrante, e o seno positivo. Então, quer dizer que esse ponto aqui é o menos 2 e 2, esse ponto já está representado no segundo quadrante, né? Então, esse ângulo aqui, ó, está aqui no segundo quadrante, ó. É esse ângulo aqui. Então, você precisa encontrar o ângulo que é simétrico a ele no primeiro quadrante, que vai ser o ângulo de 45 graus, porque o seno é igual ao cosseno. E agora refletir lá para o segundo quadrante. Refletindo ele para o segundo quadrante, esse ângulo vai ser de 180 graus, θ. O valor dele em graus vai ser de 180 graus menos 45 graus. Que vai ser igual a 135 graus, né? 10, 7, 8. Isso, 135 graus. Como é que a gente acha 135 graus em radiano? Pi equivale a 180 graus. Pi, 180 é 9 vezes 2 vezes 10. 135, a gente fez aquela hora anteriormente, a gente dividiu 135 por 5 e achou 5 vezes 27. Né? E fica 35, 3, 10, isso aí. É 5 vezes 37. 27. Então, o que a gente precisa fazer aqui para transformar 180 em 135? A gente precisa, ó, aqui já tem um 9, vou multiplicar por 3 para dar 27. Então, aqui do lado esquerdo, eu multiplico por 3 também. Beleza, aqui já tenho 3 vezes 9. Agora, 27 é 5, né? Então, eu preciso dividir por
eu dividir por 2, eu já simplifico. Divide por 2 dos dois lados, já simplifico 2 com 2. Dividido por 2 de novo, eu divido 2 por 10, resta 5. Então, fica isso aqui, ó. É 3 vezes π dividido por 4. Então, quer dizer que θ em radianos vai ser 3π dividido por 4 rad. Tá aí o valor do ângulo. Tranquilo? Agora vamos fazer a representação gráfica. Encontramos o argumento. Fazer a representação gráfica desse número complexo. Tá aqui, ó, o gráficozinho aqui. Vou colocar aqui do lado. Gráfico que é referente à letra B. Esse aqui é referente à letra A. Letra B para a gente aqui. Vai usar outra folha para resolver a F aqui, ó. X, Y. O ponto é menos 2 para X e 2 para Y. Aqui é o ponto, ó. É o valor do, aqui é o ponto. A distância do ponto à origem é ρ. Ou você pode falar também que é módulo de Z. Você escolhe. E esse ângulo aqui, ó, é o argumento. O ângulo θ. Tá aí o desenho do gráfico. Agora vamos resolver essa. É bom que já mudou de folha aqui, ó. Essa F, Z é igual a A, B. É que era para ser C, né? É C. Z é igual a menos 3i. Menos 3i. Então vamos lá. A gente precisa encontrar o ponto. Vou começar pelo ponto. O ponto vai ser o quê? 0 para x, menos 3 para y. Beleza? Encontramos o ponto, que corresponde ao número complexo z. Tá. Agora vamos encontrar o módulo. Módulo de z. Módulo de z vai ficar igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Quer dizer que o módulo de z vai ficar igual a 3. Porque aqui é 0 ao quadrado é 0, mais menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Beleza. Encontramos o valor de z. É o módulo, né? Aqui, ó. Módulo. Agora vamos encontrar o argumento. Como é que a gente encontra o argumento desse ângulo? A gente vai ter aqui, ó, o ponto P, 0 e menos 3. Beleza. Tendo o ponto, o que a gente vai fazer? O cosseno desse ângulo, cosseno que a gente vai chamar de ângulo alfa, vai ser o quê? A coordenada do ponto, a coordenada x do ponto, que é 0, dividido pelo módulo de z, que é 3. E o seno desse ângulo vai ser o quê? A coordenada do y do ponto, que é menos 3, dividido pelo módulo de z, que é 3. E fica menos 1. Isso aqui, 0. Então, ó, esse cosseno vai estar aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui pra gente aqui do ciclo trigonométrico. Nem vai precisar desenhar o ciclo trigonométrico, porque o ponto já me dá a posição do ângulo. Y, já desenhar o plano direto. E aqui, X. Esse ponto P aqui, ó, ele tá aqui, ó. O X dele é 0 e o Y dele é menos 3. Então, esse ponto tá aqui, ó, tá sobre o eixo X. Ele é 0 e menos 3. Vou marcar aqui de cor diferente aqui, ó. Distância de P, a origem, tá aqui, ó, sobre o eixo Y. Aqui é a origem, né? Opa, tem um negocinho errado. É a origem. Vermelho não, eu quero preto. Origem. Beleza, então esse ângulo tá... O argumento tá vindo, saindo do X aqui. Fazendo essa volta toda aqui, ó. Chegando até aqui. Então, esse ângulo aqui é o que eu chamei de alfa. E que valor tem esse alfa? Esse alfa, ele é igual a
Isso aqui é 180, 270. Ele em graus, alfa, é 270 graus. Em radiano, como é que você acha ele em radiano? É 270, 3 vezes 9 é 27, vezes 10, né? Então você sabe que 180 é igual a π. Beleza. Se eu dividir ambos os lados por 2, eu tenho que 90 é igual a π sobre 2. Beleza. 270 é 90 vezes 3. 3 vezes 9, 27. Então, se eu multiplicar do lado direito e do lado esquerdo por 3, vou ter que 270 graus equivale a 3 meios de π radiano. Então, esse alfa em radianos, ele é igual a 3 meios de π rad. Então, tá aí. Aqui está a representação dele no gráfico. Do número complexo z igual a 3 menos i. Aqui está o módulo dele. E aqui está o ângulo, né? O argumento dele. Beleza? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês aí. Espero que eu tenha sido bastante claro na minha apresentação. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí que a gente troca ideia, fechou? É nóis. Fui!